Pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui a respeito da terapia em grupo para ansiedade social, tá? Que é um dos componentes do nosso projeto, Ansiedade Social em Foco. Tá? Eu vou estar abordando com vocês aqui alguns aspectos práticos a respeito de como é que funciona uma terapia em grupo para ansiedade social. Tudo bem? A primeira coisa é ressaltar que esse modelo de terapia em grupo que eu trabalho, que eu aplico, ele é baseado num protocolo, né, de 12 sessões dos autores Heimberg e Hope, tá, do capítulo de um livro do Barlow, né, que é um dos... Esses dois autores, né, que fizeram esse protocolo para ansiedade social são uma das duas maiores autoridades no assunto. Tudo bem? Então, a terapia em grupo que eu aplico é baseada nesse protocolo. Tá? Qual que é o objetivo geral da terapia em grupo para ansiedade social? A primeira coisa é desenvolver um autoconhecimento nos participantes a respeito tanto da própria ansiedade social de cada um deles, quanto a respeito de aspectos mais amplos dos padrões de comportamento dessa pessoa ao longo da sua história e no contexto atual. Tá? O segundo objetivo geral é um objetivo mais prático, né, que diz respeito ao desenvolvimento e ao treinamento de habilidades sociais, né, para que os indivíduos consigam lidar de uma maneira eficaz com as mais diversas situações sociais do dia a dia. Tudo bem? Sejam situações sociais mais simples, né, como, por exemplo, abordar um estranho na rua, pedir uma informação, iniciar e manter conversas com desconhecidos, quanto situações sociais mais complexas, como, por exemplo, uma situação de paquera, uma situação de apresentação de uma palestra, ou falar em público de uma forma geral. Tá? Então, esses são os objetivos básicos da terapia em grupo. Tá? A questão da duração, né, como eu falei, é um protocolo de 12 sessões que consistem das sessões de tratamento em si. Né? Porém, esse modelo ele inclui também uma sessão de pré-tratamento, que a gente chama, que é o quê? Né? A gente faz uma entrevista individual com cada potencial participante para investigar algumas questões. Então, por exemplo, a gente formula com a pessoa uma hierarquia de medo e evitação social, que vai ser trabalhada posteriormente no grupo. Tá? A gente discute com a pessoa os objetivos e as expectativas da pessoa para o tratamento. Né? A gente faz uma explicação geral ali sobre o funcionamento da terapia em grupo, né? E estabelece ali o contrato terapêutico. Tá? Além dessa entrevista individual de pré-tratamento, o grupo ele também envolve 2 sessões de pós-tratamento. Né? Então, depois que terminam essas 12 sessões, a gente faz mais 2 sessões individuais, né, com cada participante, para a gente avaliar os resultados obtidos. Né? Então, o que a gente aborda nessas sessões de pós-tratamento? Né? A gente faz uma avaliação dos progressos em função dos objetivos propostos e as dificuldades que ainda permanecem. Tudo isso por meio de tanto da entrevista clínica quanto de instrumentos específicos que medem a ansiedade social. Tá? A gente faz um planejamento do trabalho pessoal para os próximos meses, ou seja, objetivos de curto e longo prazo, né? Avaliação do tratamento em grupo feita pelos participantes, né? E uma avaliação do impacto do procedimento na vida dos participantes no que se refere à ansiedade social. Tudo bem?
E aí, na segunda sessão de pós-tratamento, a gente faz uma avaliação dos sintomas de ansiedade social e uma avaliação mais específica em cada dimensão da ansiedade social e reforça o plano pessoal de trabalho. Tá? Bem, qual é a frequência que ocorre as sessões em grupo? Né? A gente tem aí sessões uma vez por semana, com duração de 2 horas. Tudo bem? O número de participantes, né? A gente faz ali uma média de 3 a 6 participantes, né? O ideal é que sejam 6 participantes, mas dá para a gente fazer também com 3 participantes. Tá? A questão do investimento, né, pessoal? Muita gente fica preocupada com essa questão dos valores, né, do investimento. A terapia em grupo, ela tem uma vantagem em relação à terapia individual, que é a questão do custo. Né? A terapia em grupo, ela tem um custo muito menor do que a terapia individual. Então o valor ele é menos da metade do valor de uma terapia individual, então o custo ele é bastante acessível. Tudo bem? Então assim, ela tem essa vantagem em relação à terapia individual e também tem a vantagem em relação ao tempo, né? Porque a terapia em grupo ela tem um tempo bastante delimitado ali. Né? Então, se a gente for pensar 12 sessões, correspondem a 3 meses de terapia. Tudo bem? A terapia individual não. A terapia individual ela pode, inclusive, se dar aí ao longo de vários anos. Né? Então, assim, é um custo bastante acessível. Né? Nesse momento, eu ainda estou fazendo os grupos no formato online. Tá? Futuramente, né, talvez até no próximo ano, eu já faça a terapia no formato presencial, tá? Que é o formato ideal, mas a gente consegue também adaptar a terapia para o formato online. Isso é possível, viável, e a própria experiência clínica e a literatura também já comprovou esse tipo de coisa. Tá? Bem, algumas vantagens em relação à terapia individual. Tá? Bom, uma delas é a questão dos valores e do tempo, que é menor na terapia em grupo. Né? A terapia em grupo ela proporciona um ambiente social mais parecido com o ambiente natural, justamente pela presença de outras pessoas ali. Né? Ela disponibiliza uma possibilidade de feedback e retroalimentação do comportamento muito maior, né? Porque na terapia individual você só tem o feedback ali do terapeuta. Né? Na terapia em grupo você tem do terapeuta ou dos terapeutas, podem ser 2 terapeutas atuando, e também um feedback dos outros participantes do grupo. E isso é extremamente rico, né? Porque você consegue ter uma visão mais objetiva a respeito dos comportamentos que estão sendo praticados, estão sendo desenvolvidos ali no contexto do grupo. Tudo bem? Uma outra vantagem da terapia em grupo, né? Você tem uma questão forte de identificação com outras pessoas que apresentam queixas e problemas e dificuldades semelhantes. Né? Então você começa a ter, né, um senso de pertencimento. Né? Você sai um pouco daquela condição de isolamento, de achar que você é o único com esse problema, o único com essa dificuldade, e você tem ali um espaço extremamente favorável para você compartilhar das mesmas dificuldades que outras pessoas. Tudo bem? Uma outra vantagem, né? Quando você está num tratamento em grupo, você acaba, né, que, de certa maneira, pelo menos é o que a gente espera que ocorra, o nível de motivação para a mudança ele fica um pouco mais intenso no sentido de que você faz um compromisso público com a mudança no grupo. Né? Ou seja, você
é mais propenso a se comprometer diante de um contexto de grupo do que no contexto de terapia individual, certo? Essas são algumas vantagens básicas da terapia de grupo, existem outras, tá? Algumas questões, né, alguns procedimentos, né, algumas estratégias específicas que são trabalhadas no grupo, né? Ensaio comportamental, né, que faz parte aí de um conjunto de procedimentos maior, que é o treino em habilidades sociais, né? Treino em assertividade, aprendizagem por observação do comportamento dos outros, exposições simuladas às situações sociais que cada participante teme ou tem dificuldade, né? Procedimentos que, quer dizer, eu não sigo à risca o modelo do Oppenheimer, né? Eu fiz algumas adaptações nesse modelo para incluir o raciocínio e alguns procedimentos da ACT, né? A terapia de aceitação e compromisso. Então a gente trabalha muito no grupo também através de metáforas, exercícios vivenciais, né? A questão do mindfulness, né? Questões ligadas à difusão cognitiva. Por exemplo, uma adaptação que eu fiz no grupo terapêutico foi substituir a reestruturação cognitiva, que é do modelo original, e incluir a difusão cognitiva, né? Então assim, gente, procedimentos gerais, né, de treino em habilidades sociais, exposição, procedimentos da terapia de aceitação e compromisso e exercícios de casa que em geral são baseados nessas situações treinadas na sessão em grupo e são discutidas posteriormente na sessão seguinte. Tudo bem? Às vezes, talvez você que esteja vendo o vídeo, né, e tenha dificuldades com a ansiedade social, você pode ter o seguinte pensamento: mas será que eu vou conseguir fazer uma terapia em grupo? Porque eu já tenho dificuldade com ansiedade social, eu sou muito tímido, será que esse tipo de intervenção vai me trazer algum benefício de fato? Repare, o próprio ambiente de grupo, ele já pode se fazer um ambiente terapêutico uma vez que você se disponha a estar participando, a estar se expondo nesse ambiente. Tudo bem? Inclusive, mais do que a própria terapia individual, né? Pode parecer até um contrassenso, né, você tratar indivíduos com ansiedade social em grupo, né? Mas como esse é o contexto, o contexto-alvo, né, o contexto que envolve muito medo e ansiedade, a gente pode trabalhar as dificuldades de ansiedade social de forma bastante eficaz dentro desse contexto, né? Você tentar evitar, né, ou tentar controlar o medo ou a ansiedade social, mais o medo e a ansiedade social vão te perseguir, né? No sentido de que é a mesma coisa que eu falar para vocês assim, faça uma apresentação em público e não fique ansioso, não fique nervoso. O que vai acontecer? Provavelmente o seu corpo e a sua mente vão responder com ansiedade, né? Esse é um ponto básico aqui que já está comprovado pelas pesquisas empíricas, né, a respeito desse processo. Tudo bem? Então, assim, não se disponha a ter ansiedade social e você vai ter ansiedade social. Então é mais uma questão de um jogo, né, de você jogar o jogo da ansiedade social de uma maneira diferente, não mais através de controle e evitação, e sim através de uma disposição, de uma abertura para você entrar em contato com esse tipo de experiência, ainda que seja extremamente desconfortável para você. Tudo bem? Mas isso em função, né, com uma base, digamos assim, uma base de valores importantes que você tem, e isso a gente procura inserir
também, né? Isso em menor escala, mas a gente procura inserir também a questão dos valores dentro da terapia em grupo, que é um dos componentes da ACT. Tá? Então, gente, só para fechar aqui esse vídeo, eu costumo abrir a psicoterapia em grupo 2 vezes por ano, tá? Uma no início do ano, no primeiro semestre, e a outra no segundo semestre, ali por agosto, setembro, por aí. Eu abri um grupo terapêutico aí esse ano, no início desse ano, e em função de outros compromissos, eu não vou estar abrindo mais a terapia em grupo para esse ano. Mas ano que vem, certamente, eu vou estar abrindo aí um novo grupo terapêutico. Se você tem interesse, né, em estar participando de um grupo de terapia para ansiedade social, você já pode deixar o seu contato comigo, deixar o seu e-mail, e que eu incluo você numa lista de interesse. Tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.